Louvado seja o teu nome. Amém. Senhor Jesus, amém. Jesus amém. é o Senhor. Jesus é bom. Amém. Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Dependa do Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Amém. Dependa do Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Amém. Amém. Vamos pegar Isaías capítulo 40. Nós vamos, em algumas reuniões, desfrutar alguns salmos, juntamente com outros versículos do Novo Testamento. Dependa do Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Isaías 40, o versículo 29 ao 31. Cada irmão pode ler um versículo. Isaías 40, 29 ao 31. 29? Isso. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Esses versículos aqui são bem conhecidos, né? E aqui nos mostra a situação. O povo de Israel, lá no versículo 27, só para a gente entender o contexto, diz assim. Aqui o profeta faz algumas perguntas retóricas, né? Onde já tem a própria resposta nas perguntas, mas só para a gente ver aqui. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Então, era dessa forma que o povo de Israel, cativo, né, estava se sentindo diante de Deus, como se o caminho deles estivesse encoberto ao Senhor, ou seja, como se Deus não estivesse olhando para eles, e como se o direito deles passasse despercebido. Então, eles estavam ali lamentando, né, e se perguntando, por que, meu Deus, o Senhor não olha para nós, por que nós sofremos tanto, por que isso acontece, né? O nosso caminho está encoberto, o Senhor não está nos vendo, não está nos enxergando. E aí, no versículo 28, o próprio profeta responde, será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Senhor Jesus, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém. Então aqui é uma palavra de esperança para o povo. Eles estavam em um certo momento ali da sua vida se sentindo desesperançados, né? Sem nenhuma convicção, achando que Deus tinha abandonado eles, né? Primeiramente eles tinham se desviado, estavam na idolatria, e ali eles estavam sem perspectiva e sem esperança. Mas aí o profeta diz que Deus, ele não se cansa nem se fatiga, né? O nosso Deus, ele tem uma sabedoria insondável. Então Deus, ele não desiste do seu povo. E toda vez que fala povo aqui, hoje nós podemos trazer para nós, né? Sim, amém. Deus não desiste de nós e Deus não esquece também de nós. Verdade. Né? Tem um versículo que a gente vai ler nessa mensagem, ou nas próximas, que eu vou dar continuidade, que o profeta fala, ainda que meu pai, que minha mãe se esqueça de mim, o Senhor não esquecerá de mim, não me abandonará. Ou seja, ainda que exista esses laços familiares tão próximos, né? Pai e mãe, ainda que eles possam esquecer de você, Deus não se esquece. Aleluia. Então o profeta está falando que, embora ele estivesse passando por tudo isso, o Senhor, ele não se cansa e ele também não se afadiga, né? Deus, ele está ali atento à situação. Se Deus está atento à situação, é porque de fato
Tudo isso que está acontecendo, o que estava acontecendo com o povo, era a permissão de Deus, né? Senhor Jesus, Ele fortalece o cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Deus fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A gente vai voltar, então deixe marcado aí. Vamos só relacionar com Mateus capítulo 11, que Jesus fala sobre isso, trazendo na figura de Jesus, versículo 28 ao 30. 11, 28 ao 30. 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém. Senhor Jesus, glória a Deus. Então, aqui o próprio Senhor Jesus, ele já dá a direção, né? Sim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o interessante é que aqui, irmãos, o Senhor Jesus, eu acredito que ele não estava falando tão somente de um cansaço físico, mas principalmente de um cansaço da alma, né? Sim. O versículo aqui diz assim, olha, no versículo 29, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua ou para a vossa alma, né? Nós sabemos que a alma é mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. Sim. Então, muitas vezes, nós podemos estar cansados e sobrecarregados mentalmente, né? Algo que nós carregamos ou que está vindo em nossa mente, uma preocupação excessiva, né? Uma situação que você às vezes não está conseguindo vencer, ou que está se sentindo limitado, né? Senhor Isso Jesus. às vezes te cansa, te paralisa. Aí o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, né? Esse fardo que você está carregando, lance sobre mim, né? Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Senhor quer substituir isso aí, né? Por isso nós precisamos de fato nos apegarmos ao Senhor. Nós não temos para onde ir, como diz o apóstolo Pedro, né? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Verdade. Sem o Senhor Jesus nós vamos esmorecer, né? Nós não vamos ter forças para prosseguir e o ser humano ele cai. Verdade. Vamos voltar lá para o versículo. Os jovens tropeçam e caem, né? Senhor Jesus. Os jovens se cansam e se fadigam. Isaías 40, 30. Sim, amém. E os moços de exaustos caem. Ó Senhor Jesus. Então essa é a situação de uma pessoa que não espera no Senhor ou que não dependa do Senhor. Uma pessoa que não espera no Senhor, que não dependa do Senhor, vai chegar um momento que ele vai se cansar, vai se fatigar, né? E às vezes acontece de cair, né? Porque ele está se sustentando pela sua própria força e pela sua própria capacidade. Mas a capacidade do homem é limitada, né? Nossa capacidade é como se fosse, digamos que uma mão aqui tentando ficar desse jeito. Você vai conseguir. Talvez você passe um dia assim, não sei se alguém consegue, né? 2 dias, vai chegar uma hora que você não vai aguentar. E o braço vai pesar e você vai baixar. A capacidade de Deus é como uma rocha que o vento não consegue abalar. Vai passar anos e anos, né? Aquela rochedo grande, e não vai acontecer nada. Então, quando o jovem, ou aqui ele traz jovem por quê? Porque o jovem, ele é mais forte, né? Assim, tem mais energia, né? O jovem, ele tem mais energia, tem mais disposição. Já a pessoa que tem uma certa idade, ele quer economizar energia e poupar energia, né? Então, eu trabalho dia de sexta-feira na escola o dia todo, aí ficam os alunos lá, e eles almoçam lá, né? Porque à tarde tem outras atividades. Aí eu almoço, só vou ter aula 12h40, o que eu faço? Eu boto lá as minhas capas e tal, e vou deitar lá no chão para tirar uma soneca. Mas toda hora, professor, me deu uma bola ali, professor, rapaz, você almoçou agora, vai descansar um pouco. Mas eles não querem, né? Eles querem ficar brincando, porque tem muita energia
e comeu agora, mas já quer sair para se divertir. Por quê? Eles não se cansam, né? Verdade. Claro que vai chegar um momento também que vai cansar um pouquinho, mas demora a se cansar. Então, como a própria Bíblia falou, os jovens se cansam, se fadigam. Chega um momento que não é possível ele permanecer firme e forte. Sim. Vai chegar uma hora que ele se cansa. Verdade. Mas espiritualmente trazendo, se aquele fardo da sua alma, aquele cansaço da sua alma, você não está colocando aos pés do Senhor, aquilo ali ele pode te adoecer, aquilo ali ele pode te enfraquecer, vai ter uma consequência, porque você não está tendo uma válvula de escape, né, para dispensar aquela energia acumulada, Verdade. aquela pressão acumulada na sua mente. Então, nós não podemos ter dentro de nós essa questão de ser assim, eu sou autossuficiente, né? Eu sou capaz, eu consigo por mim mesmo, né? Porque até os jovens se cansam, né? Os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor Sim, renovam as suas Amém. forças, sobem como asas, como águias, Meu Deus! correm e não se cansam, caminham e não se Não fatigam. se fadiga. Então você vê aqui a diferença de uma pessoa que espera ou que depende do Senhor Jesus. A atitude dele realmente vai ser totalmente contrária, né? A situação de uma pessoa que não depende de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, o pré-requisito aqui para nós recebermos a força de Deus é nós vermos que nós somos fracos, né? Nós em nós mesmos nós somos fracos e nós precisamos do Senhor. Por que é que uma pessoa chama por Jesus? Porque ela depende do Senhor Jesus, né? Quando uma pessoa grita pelo Senhor Jesus, ela está pedindo socorro, é porque ela se acha fraca. Eis aí a importância de nós invocarmos o nome do Senhor Jesus. Amém. Né? Invocarmos, clamarmos o nome do Senhor Jesus. Nós estamos dizendo a Ele, Deus, eu preciso do Senhor. Senhor Jesus, venha me socorrer. Sim. É um nome todo poderoso. Amém. Então, vamos sempre clamar esse nome. Verdade. Vamos sempre esperar no Senhor, depender do Senhor, Sim. porque dessa forma nós vamos permanecer firmes, né? No Senhor nós somos mais que vencedores. Amém. Mas em nós mesmos nós não conseguimos nos manter de pé, né? Sim, Então Jesus. precisamos reconhecer de fato que em nós mesmos nós somos fracos e precisamos depender de Deus. Senhor Jesus, precisamos depender de Deus. Deixe marcado Isaías aí e vamos agora para 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículo 9 ao 10. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 12, 9 ao 10. Pode ler, por favor. Senhor Jesus, amém, amém, aleluia. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, 12, 9 a 10. para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então, essa é uma passagem aqui que o apóstolo Paulo, para que ele não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações que ele tinha recebido, foi posto nele um espinho na carne, né? Para que ele não pudesse se exaltar. Sim. E quando esse espinho na carne, ou seja, espinho na carne é algo que incomoda. Se você tiver com espinho, você vai se sentir incomodado, porque a cada movimento ele vai espinhando, né? Então é algo que incomodava bastante a Paulo. E se algo incomoda, você vai tentar resolver, né? É impossível você ficar com algo que está ali toda hora te espinhando e você não querer tirar. Então foi o que o apóstolo Paulo fez. 3 vezes ele orou ao Senhor para que o Senhor afastasse dele aquele espinho, aquilo que estava incomodando, né? Nós não podemos dizer exatamente com toda certeza o que é, mas era algo que realmente o incomodava, né? Uma limitação nele ali, e ele pediu ao Senhor que afastasse. Mas aí o Senhor, no versículo 9, diz que a graça dele bastava.
porque o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza. Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele não retirou o espinho, né? Mas agora o apóstolo Paulo teria que conviver com esse espinho, dependendo totalmente do Senhor Jesus. Amém. Deus ouviu a oração, respondeu, mas não foi exatamente como o apóstolo Paulo queria. Ou seja, irmãos, em nossa vida, às vezes, nós vamos ter que também lidar com um espinho na carne, uma fraqueza, uma limitação, algo que às vezes é um freio em sua vida, para que você não se ensoberbeça, né? Não pense além do que convém com respeito a si mesmo. Então, quando você olha para aquela fraqueza ou para essa limitação, você depende mais do Senhor Jesus e você não se acha superior aos outros. A minha graça é o que basta para você. Então, esse poder, essa presença, né, do Senhor Jesus é o suficiente para que nós possamos nos manter firmes no Senhor, mesmo tendo um espinho ali na carne. Sim, amém. Sempre que eu leio essa passagem, eu lembro do testemunho do Atmani, né, do sonho que ele teve. Sim. Ele estava ali no navio, né, e nesse sonho, no navio, tinha um iceberg, né, uma pedra de gelo bem grande na frente. E ali, quando ele viu que o navio ia chocar, ele orou: Senhor, tira essa pedra da frente, porque o navio vai bater e vai morrer todo mundo. E na oração o Senhor disse: você quer que eu retire a pedra de gelo? Sim. Ou que aumente o nível das águas para o navio passar por cima? E ele respondeu: que aumente o nível das águas, porque assim, quando aumentar, esse problema vai desaparecer das minhas vistas ali e o navio vai passar por cima. Ou seja, quanto mais da graça de Deus, quanto mais da presença de Deus, mais nós vamos ficar assim conscientes daquela limitação e daquele problema. Agora também, quanto menos da graça de Deus, quanto menos da presença de Deus, mais o problema vai se tornar maior, né? Quanto mais diminui o nível das águas, né, mais a pedra parece se tornar gigante. Quanto mais aumenta o nível das águas, vai chegar um momento que você só vai ver ali a pontinha. E se aumentar mais ainda, não vai ver nada. Verdade. Então, perceba que nem sempre é sobre o problema, mas é sobre a presença de Deus. Amém. Né? É sobre Glória a você Deus. estar ligado ao Senhor Jesus de tal forma que Senhor aquele Jesus. espinho não te incomode tanto mais, né? Você está conseguindo de fato ali viver nessa graça do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. E o apóstolo Paulo de fato vivenciou isso, né? Todos nós gostaríamos que os nossos espinhos fossem tirados, mas para tudo tem um tempo certo e determinado, né? Sim. Deus, como nós lemos lá, voltando já para Isaías 40, o versículo 28, a sabedoria dele é insondável. Nós precisamos crer que Deus tem uma sabedoria insondável e que tudo que ele faz tem um propósito de trabalhar em nós, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, vamos realmente sempre depender de Cristo, né? Sim. A fraqueza humana cria espaço para Meu que a Deus. suficiência de Cristo seja demonstrada. Verdade. Quando achamos que conseguimos tudo sozinhos, nós tendemos a confiar em nós mesmos, né? Senhor Jesus. Por isso precisamos depender do Senhor. Vamos ver agora, deixa marcado sempre Isaías, vamos ver Jeremias 17. Jeremias 17, o versículo 5 e o versículo 9, primeiramente. Jeremias 17, 5 e 9. Pode ler. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Agora o 9, Júlio. Porque será como a tamagueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Você leu 6, agora vai no 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e Desesperadamente. Quem o conhecerá? Senhor Jesus. Então aqui, Jeremias, né, ele traz a situação do homem que confia no homem.
né? Que confia em si mesmo, que confia no ser humano. Porque diz assim, que faz da carne mortal o seu braço, né? A sua fortaleza, e cujo coração se desvia do Senhor. Essa pessoa que confia em si mesmo, de acordo com a Bíblia, ela será maldita e será mal sucedida, né? Porque o coração do homem, nós vemos no versículo 9, é enganoso. Às vezes ela acha que está forte, mas de fato não está, né? Agora vamos ver o versículo 7. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança É o Senhor, aleluia. Aleluia. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então vamos confiar no Senhor, né? Amém. Senhor Jesus. Senhor Nós Jesus. confiamos, quer dizer que nós estamos tranquilos, né? Quando você confia, a pessoa diz, se você confia, confio. Você pode ficar ali de olhos fechados, porque você vai ter aquela segurança, né? Aquela confirmação. Mas se você não confia, você vai ficar desconfiado, né? E não vai ter segurança. Verdade. Mas se nós confiamos no nosso Deus, Amém. nós de fato agora vamos realmente ficar ali tranquilos, né? Sim. Nós vamos ficar tranquilos, essa realmente é a palavra. Voltando lá para Isaías, que é o nosso... Isaías 40, né? Isso. Isaías 40, lê o versículo 31, por favor. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão as asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sim. Aleluia. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu dei uma estudada nesse versículo sobre esse termo esperar. Diz assim, ó, no original hebraico, o termo esperar significa entrelaçar, ligar-se firmemente como os fios de uma corda grossa. Esperar em Deus não é uma atitude passiva ou de tédio, é a ação de entrelaçar a nossa fraqueza na força imutável de Deus. Então, esperar aqui é entrelaçar e ligar-se firmemente, como os fios de uma corda. Não tem aquelas cordas que você vê os fios fininhos, mas todas ligadas e entrelaçadas uma na outra. Então, isso mostra que esperar em Deus é você estar envolvido em Deus e nas coisas de Deus, né? É você estar buscando, é você estar participando, estar ativo ali no Senhor Jesus. Isso realmente é maravilhoso, né? Mas não é uma atitude passiva que você está sentado ali esperando as coisas acontecerem, mas é você estar buscando a Deus, né? Está buscando o Senhor Jesus. E essa realmente é uma ação ativa, em que você entrelaça a sua vida à vida de Deus. Sim. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E aqui ele traz a figura da águia. Nós sabemos que a águia ela tem essa representatividade, né? Estados Unidos, que acho que é a maior potência, ou uma das maiores potências mundiais, eles carregam o símbolo da águia. E a águia aqui, também dei uma pesquisada, no tempo da tempestade, ela simplesmente abre as asas, né? E tem as correntes de ar que estão indo para cima, que se chama correntes de ar ascendentes, ela plana e deixa que o ar realmente a eleve, né? Então, isso mostra o quê? Diz assim, olha, a águia não bate as asas desesperadamente para subir durante uma tempestade. Ela abre as asas e aproveita as correntezas de ar térmicas ascendentes para planar acima da tormenta. A renovação de forças aqui significa parar de bater as asas pelo próprio esforço e deixar-se erguer pelo vento do Espírito de Deus. O vento não necessariamente é o inimigo da águia, pode ser justamente aquilo que a faz subir. Da mesma forma, determinadas adversidades que parecem estar destruindo a nossa vida, podem nas mãos de Deus tornar-se instrumentos de crescimento espiritual. Então aqui está o exemplo, né? As águias, quando chega o momento da tempestade, elas não ficam desesperadas, batendo as asas, não, elas entendem a situação, né? E simplesmente abre as suas asas e deixa que o vento a eleve, né? O vento a eleve.
Isso significa que em algumas tempestades, em algumas situações da vida, às vezes não vai adiantar de nada você correr, vai ser como se você estivesse correndo numa esteira. Corre e não sai do lugar, né? Porque não adianta, às vezes, pela sua própria força. Sim. Então, nós simplesmente precisamos parar e deixar, se fosse uma esteira muito longa, né? Digamos, o Senhor Jesus te conduzir, né? Amém. E as águias, elas param e simplesmente o próprio ar faz essa missão de levá-la para o alto, para um lugar mais seguro. Isso no Senhor, né? Nós precisamos descansar e deixar que o Senhor Jesus também nos conduza para um lugar Glória seguro. a Deus. Às vezes, se você só ficar batendo as asas, dependendo de si mesmo, você não vai sair do lugar, vai se cansar e ainda vai ficar exausto e vai ser como esse jovem que não depende de Deus, né? E realmente pode de fato cair, né? Pode de fato acontecer algo assim que você não queria. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diz assim: talvez uma das maiores obras de Deus em nossa vida é nos conduzir ao lugar onde deixamos de confiar na nossa capacidade e começamos a depender dele. Talvez Deus não esteja apenas querendo resolver aquilo que está te cansando. Talvez Ele esteja usando aquilo que está te cansando para ensinar a depender dele. Então é justamente nesses momentos que pode chegar esse momento de exaustidão, né? Que você diga, mas Senhor, eu não aguento mais, né? Eu não consigo mais. Verdade. Aí você chegou agora na questão central. É como se Deus dissesse, eu estava esperando justamente esse momento. É quando a força do homem acaba, que Deus ele age. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que muitas vezes Deus ele esperava acabar todas as possibilidades humanas para que ele pudesse agir. Para que aí o homem não diga assim, eu consegui, foi da minha própria força, não. Para que a glória seja para Deus. Quando nós somos autossuficientes, o ser humano tem esse costume, né, de cantar a glória, né? Eu consegui, eu matei o exército ali, os reis e tal, mas Deus ele sempre deixava a coisa mais difícil, né? Mais difícil para os reis ali, para Davi, para outros reis, Josafá, para que o próprio Deus entrasse na guerra e ali a glória viesse para Deus. Então muitas vezes precisamos parar de bater as asas, né? Sim. É claro que o mundo ele sempre tem essa conversa, mas no Senhor nós precisamos ter sabedoria para saber até onde podemos ir, né? E até onde devemos de fato deixar Deus fazer a parte dele. Verdade. E isso vai se dar por meio da comunhão sua, individual. Sim. Com Deus, né? Amém. Não é tudo que as pessoas falam que você precisa aceitar e achar que é a plena verdade. Você precisa entrar no seu quarto. Sim. E ver o que Deus vai falar para você na Amém. sua situação. Amém. De tal forma que te deixe tranquilo e convicto, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Na espera bíblica, Deus está trabalhando em nós. Às vezes pedimos, Senhor, muda minha situação, e Deus responde, primeiro eu quero mudar você dentro dessa situação. Então perceba que a dependência de Deus ele traz um resultado. Pode trazer essa espera e essa dependência vai produzir em você maturidade, né? Você vai se tornar mais maduro. Uma pessoa que espera no Senhor, que depende do Senhor, vai ter perseverança, dependência, fé, discernimento, humildade, paciência e intimidade com Deus. Então, irmãos, a demora, entre aspas, de Deus não significa ausência de Deus, né? Porque há processos que só acontecem quando nós dependemos do Senhor Jesus, Sim. Quando nós esperamos nele. Mas frisando, não vamos depender da nossa própria força, senão Senhor nós vamos Jesus. Tropeçar e cair. Nós não conseguimos nos manter de pé por tanto tempo. Então precisamos da graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Isso se dá por meio da busca em oração, nas comunhões, na palavra. Esperar, lembre, entrelaçar, né? Como os fios da corda que estão entrelaçados. Nossa vida precisa estar oculta, escondida em Deus. Você está debaixo das asas de Deus. Sim. De tal forma que para alguém te encontrar, precisa de fato também estar em comunhão com o próprio Deus, Senhor, né? Jesus. Essa é a melhor forma de nós estarmos envolvido e buscando ali a Deus, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Na próxima mensagem a gente continua esse tema. Amém. Meu Deus. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Então a gente viu aqui na mensagem, né?
a respeito de nós ter muitas vezes que sair de cena para que o Senhor ele possa usar, né? Sim, amém. É ali quando nós já estamos exaustos de nós mesmos, né? Ali dos nossos esforços. Então o Senhor ele deixa até o nosso último esforço para que ele possa depois entrar em cena. Eu estava conversando com a cliente e ela me contando ali a respeito de uma pessoa que ela estudou bastante, estudou, se encheu de conhecimento, né? Uma pessoa assim que era da igreja, tinha conhecimento da palavra, mas adquiriu tanto conhecimento que ali ele resolveu depois depender dele mesmo, né? Sim. Porque que quando ele estava ali embaixo do encabeçamento ali, né, na igreja, ele resolveu, ele falou assim, né? Eu não vou mais para a igreja, porque eu não vou estar dependendo ali o líder, né? Ali, o pastor, ele já fez isso, já fez aquilo. Olhou para o passado, na verdade, né? Sim. Já fez tudo de errado, já usou droga, já fez isso, já fez aquilo. E eu vou me submeter a ele? Não, não vou. Aí a pessoa falou, mas foi Deus que colocou ele ali para instruir. Não, porque ele não sabe de nada. Então ele resolveu não servir mais praticamente a Deus por conta disso, né? Sim. E de achar assim que ele estava certo, porque ele é estudado, ele sabia tudo e ele poderia adquirir ali todo o conhecimento. Então o que aconteceu? Essa pessoa se encontra, né, numa situação que assim, tipo, faz coisas assim que se for para igualar ali a situação anterior, né, a pessoa assim, mas não diga, eu falei. Mas você não percebe que muitas vezes o Senhor ele permite para que depois ele vai analisar, mas na frente ele vai analisar, nossa, julguei e fiz parecido, né? E o conhecimento humano, ele não nos salva de nada, né? Ao contrário, o Senhor ele quer mostrar ali a condição dele. Sim. Né? Que muitas vezes nós podemos adquirir conhecimento. Sim. Mas se esse conhecimento nos leva, né, para longe de Deus, ele vai nos mostrar a nossa real condição que está ali. Verdade. É como a pregação também que eu vi ali, né, a respeito da filha de Jairo. Sim. Ele era um chefe, né, ali da Sim. sinagoga. Ele Sim. tinha condições de salvar a filha financeiramente. Verdade. Mas o Senhor ele não permitiu, por quê? Porque ele mostrou que ele teria que depender do Senhor, né? Sim. Então ele foi ali em busca de Jesus para que pudesse ir ali na casa dele curar a filha dele. Verdade. Né? Então não é a nossa força, não é a nossa titularidade, não é nada que nós buscamos aqui que vai nos levar, né, ali a reinar com o Senhor. Mas então, quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, tribulação, então o Senhor vai deixar nós lutar, né? Sim. Até a nossa última força. Verdade. Enquanto nós não mostrar a nossa dependência do Senhor para que Ele possa entrar em cena, né, nos esvaziar, ali Ele não vai agir. Né? Ele vai nos mostrar a nossa real condição e nós mesmos vamos analisar. É verdade. Né? Mas quando nós deixamos o Senhor lutar, Sim. né, ali como a gente vê, né, a águia ela descansa. Né? E o Senhor ele quer que nós descansamos. Amém. Descansa, amém. É difícil, né? Porque quem vai estar no meio da tempestade não vai querer lutar. É verdade. Mas a nossa força ela se esgota, né? Sim. Mas o Senhor não. É verdade. Então nós devemos ser aqui, né, a águia de descansar, né? Sim. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por mais uma palavra. Né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor por essa palavra. Sim. E tudo que nós ouvimos aqui foi bom. Ou muito bom. Amém. Senhor Jesus. Mas o Senhor assim falou comigo Sim. nesses também, né? Nesses 3 versículos aqui de Mateus capítulo 11, que é o versículo 28, Sim. o versículo 29 e também o versículo 30, né? Mas como eu disse, toda a palavra foi muito boa Amém. para nos ensinar e também para nos dar direção e para nos iluminar. Amém. Nos iluminar a nossa mente, iluminar a nossa alma, nosso espírito e realmente muitas vezes até mesmo nos dar um norte. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos na reunião ouvindo a palavra em busca de um norte. Esperando que Deus ele venha falar a cada um de nós ou responder até mesmo a alguma oração que nós fizemos a Ele. Sim. Então nessa noite mais uma vez o Senhor ele pôde falar ao meu coração
também, como eu disse, nesse versículo 28 e no versículo 29, onde ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele conclui dizendo: e achareis descanso para a vossa alma. Olha só. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. Glória a Isso é Deus. muito rico, irmãos. Amém. Amém. E daí o Senhor falou para mim, enquanto eu estava sentado aqui refletindo, Sim. ele falou para mim assim: Tiago, venha para a igreja ou para as reuniões da igreja, não para cumprir um rito religioso, Ritual. né? Mas venha para a igreja ou para as reuniões da igreja por uma necessidade. Amém. Foi isso que o Senhor falou comigo, irmãos, hoje. Amém. Não venha para cumprir um rito religioso. Venha por uma necessidade. Verdade. E eu lembrei que em feira nós praticamos muito lá o Posso Orar por Você, nas ruas. E ali, quando eu estava nas ruas, ou até mesmo dentro dos Uber, quando a gente pegava Uber para ir para o local, eu esperava chegar em um determinado semáforo, porque eu aproveitava o tempo que o carro parava ali no semáforo para perguntar para o motorista se ele aceitava a oração. E é claro, muitos aceitavam a oração naquele tempo ali que o carro estava parado. E ali eu orava pelas pessoas e orava pelas suas necessidades. Mas eu dizia: Senhor, que o Senhor possa suprir a sua real necessidade. Porque necessidades, né, nós temos muitas, né? Nós temos muitas necessidades. O ser humano tem muitas necessidades. Mas ele, na verdade, precisa apenas que uma necessidade seja suprida. E essa necessidade é a necessidade de ter Cristo, irmãos. Amém. Amém. É a necessidade de ter Cristo. Amém. Então, nós também temos muitas necessidades. Sim. Mas eu acredito que a nossa maior necessidade é Cristo, irmão. Em nossa Cristo é a nossa maior necessidade. Sim. Por isso, nessa noite, ele falou comigo: Tiago, venha Amém. para a igreja ou para as reuniões da igreja, não para cumprir um rito religioso. Sim. Porque quando nós cumprimos um rito religioso, nós escolhemos dias, irmãos, de reunir. E se cansa. Entendeu? Nós escolhemos dias de congregar. Verdade. Isso é minha experiência, eu não estou falando de ninguém. Aí nós escolhemos dias de congregar, nós escolhemos dias de reunir. Muitas vezes nós não podemos vir para a reunião por algum motivo realmente de cansaço, fadiga, trabalhou, alguma coisa desse tipo, está doente. É claro que a gente não vai, né? O Senhor vai entender, os irmãos vão entender. Mas quando nós cumprimos esse rito, não, eu vou lá para bater o ponto. Aí realmente, irmãos, muitas vezes Deus não vai poder operar em nós. Deus não irá poder operar em nossa vida, porque é apenas um rito, é apenas para bater ponto. Não é para realmente você vir e fazer com que a palavra de Deus que Ele prometeu se cumpra na sua e na minha vida, irmãos. Porque aqui Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se nós viermos para a igreja para cumprir um rito religioso, bater ponto, como é que a vontade de Deus irá se cumprir em nossa vida? Como que o Senhor poderá operar em nossa vida? Vai vir cansado e Né? voltar cansado. E nós chegamos realmente cansados, sobrecarregados, e vamos sair daqui ainda reclamando porque nós queremos algo e o Senhor não irá poder fazer. Verdade. Então aqui o Senhor fez um convite. O Senhor fez um convite. Só que esse convite, irmãos, ele continua, irmãos, de geração em geração. Ainda hoje ele está fazendo esse convite: vinde a mim. Amém. Vinde a mim. Amém. Vinde a mim, irmãos. Amém. Ainda hoje ele está fazendo esse Amém. convite para cada um de nós. Amém. Vinde a mim. Amém. Senhor Jesus. Amém. E no versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando você vem para a igreja, quando vocês vêm, ou nós vemos para as reuniões, nós aprendemos do Senhor. Nós aprendemos do Senhor. Aí aqui diz: e acharei descanso para a vossa alma.
Então a palavra de Deus, irmãos, irá trabalhar em nós. Amém. Quando nós aprendemos do Senhor. Verdade. Quando nós realmente pomos em nós o fardo do Senhor. Amém. Que aqui diz que é suave. Amém. E é o quê? É leve. Amém. Suave e leve. É. Então quando nós pomos esse fardo do Senhor, que é suave, é leve, Sim. e aprendemos dele, que ele é manso, que ele é humilde de coração, aí realmente ele irá poder dar o quê? O descanso que nós precisamos, o descanso que nós necessitamos, o descanso que nós tanto queremos, irmãos. Descanso para a nossa alma, irmãos. Amém. Descanso para a nossa alma. Amém. E quantas pessoas aí não estão dizendo, eu estou cansado disso, eu estou cansado disso. E é em todas, muitas vezes, em todas as áreas da vida. É no casamento. Já estou cansado disso. Eu não aguento mais isso. E é algo interior, é algo que muitas vezes não pode nem falar para ninguém, com medo até mesmo de ser julgado, de ser julgada. Verdade. Existem muitas pessoas assim, cansados. Existem muitas pessoas no seu trabalho. Eu não aguento mais esse trabalho. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais passar por isso. Existe, irmãos, cansaço na alma, como o irmão Jefferson falou. Amém. Mas aqui Deus ele está dizendo, e achareis descanso para a vossa alma. Deus ele quer nos dar, irmãos, tal descanso. Amém. Mas nós precisamos, irmãos, de fato, estar com o nosso coração aberto, irmãos. Verdade. Estar com o nosso coração aberto, Amém. querer realmente receber do Senhor aquilo que Ele pode nos dar. Não Amém. importa qual é o seu cansaço. Verdade. Não importa qual é o meu cansaço. O Senhor ele pode dar descanso, irmãos. Amém. Não importa. Ele está fazendo convite. Vinde a mim. Vinde a mim. Não importa em que área é que você está sofrendo, que você está cansado, que eu estou sofrendo, que eu estou cansado. Para o Senhor não importa. Para mim importa. Sim. Alguém chegar para mim e falar algo. Porque muitas vezes eu não vou poder ajudar. Não vou poder dar descanso. Mas para o Senhor não importa. Sim. Se Ele prometeu, Ele cumpre, irmãos. Amém. Aleluia. Amém. Ele cumprirá. Aleluia. Amém. Senhor Jesus é o Senhor. Amém. Oh, glória. Eu tava analisando a palavra e eu conectei ela com a letra de uma música que eu gosto muito, que é de um compositor que eu gosto muito também. As músicas são cristãs, só que ele mostra isso, ele expõe muitas partes de forma que qualquer pessoa pode absorver esse conhecimento, só que de uma forma mais poética. Essa música fala: eu sou brasileiro, desses guerreiros, não largo de maneira, no mar eu sou ligeiro, pronto para lutar, fazer o nome crescer e brilhar. Não tem janeiro e nem fevereiro, a pedra que eu carrego fez-me prisioneiro. Eu sei, não é pecado, mas é pesado. É dia ensolarado, depois do aguaceiro, o mar levou meu barco, aquele grande peso, amor, eu deixei de lado. É dia ensolarado, futuro alviçarei, mais leve eu sou inteiro, e aquele grande peso eu deixei de lado. Leve eu vou cantando, leve eu vou leve. Essa música, ele fala sobre essa parte, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui o lírico fala que ele tem carrega esse peso, né? Mas aqui ele também fala: já estou desanimado, mas sempre sou lembrado. Tudo pode ser mudado quando confesso, amor, está pesado. Ele fala sempre dessa forma poética e tem essa de nunca explicar as letras, mas cada um absorve para si o que Deus quer falar com você. Sim. Aí, nisso, eu vejo muito nessa letra que muitas vezes nós lutamos como brasileiros. Aqui cita também a questão das embarcações do Brasil, né, no período até da revolta da Chibata, que muitos deles lutavam o dia inteiro, e eles são brasileiros, né, são fortes e precisam lutar, mas nós temos que lembrar que nós precisamos respirar, né? Sim. Nós precisamos descansar. Verdade. E nós temos um Deus
Muitas vezes nós pensamos, não, nós temos que ser fortes, nós temos que aguentar tudo, porque nós somos fortes. Mas não, nós não somos fortes, nós somos totalmente dependentes de Deus. Amém. Se for pela força do nosso braço, nós vamos largar tudo no chão, porque a gente não aguenta. Então nós temos que confiar em Deus. Nós não somos maior que Deus. Nós somos dependentes. Não é na força do nosso braço que a gente vai conseguir. Então nós temos que entregar antes de tudo a Deus, né? Como Abraão, antes de qualquer decisão, ele levantava o altar para Deus e para perguntar a Deus o que ele deveria fazer. Nós temos que entregar nas mãos de Deus e descansar, né? Sim. Porque não está no nosso controle. O controle de tudo tem que estar nas mãos de Deus. Se estiver nas nossas mãos, vai falhar, porque nós não suportamos. É verdade. Meu Deus. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Boa essa palavra. Ó Senhor Jesus. Você realmente nos concede, realmente não olhando para nós, para nossa fraqueza, Sim. muito menos para nosso cansaço. Verdade. Dessa maneira, nós vamos atingir o objetivo de Deus, né? Muitas vezes a gente quer atingir o nosso próprio objetivo. Senhor Jesus. Amém. Mas precisamos de fato atingir os objetivos de Deus, assim como a águia, né? A gente viu que a águia, quando via algo que ia acontecer, ela simplesmente deixava ser levada. Sim. E na medida que ela estava sendo levada, era sempre mais para perto, né? Da presença de Deus. E nós precisamos também, de fato, ter esse mesmo coração. Muitas vezes espera que alguém nos conduza para algum lugar, né? Pessoas, né? E essas pessoas muitas vezes nos traem e levam para caminhos que não são verdadeiros. Verdade. Mas quando a gente deixa o próprio Deus nos conduzir, certamente Ele vai nos conduzir por lugares altos. Um lugar realmente que vai nos levar a nos alegrar no Senhor. Eu estava vendo esse hino que a gente cantou, que o Senhor nos escolheu, né, para o convite à glória. E no final diz que precisamos buscar, encontrar, abraçar, se render, prostrar, adorar e exaltar. Não é uma coisa que você vai lá, como o Diário diz, um ritual, né? Eu vou lá, me sento, escuto e venho para casa. Então talvez você não encontrou, não abraçou, não adorou, entendeu? Simplesmente veio cumprir um ritual. Senhor Jesus. Amém. Mas o Senhor diz aqui em Jeremias que precisa ser achado, né? Sim. Senhor Jesus. O versículo 14 diz: e sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e congregar-vos-eis, né, de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornareis a trazer-vos a um lugar aonde vos mandei, Senhor Jesus. Então, quando ele disse assim, então passei a invocar a mim. Eu estou tentando invocar mais o nome do Senhor. Amém. Depender mais do Senhor. Meu Deus. E não sei como os serafins, era vários serafins, né? E cada um tinha 6 asas. Né? Mas disse que com 2 ele cobria o rosto, né? Com 2 cobria o corpo, os pés, né? Sim. E com 2 ele voava. Senhor Jesus. E sabemos que eram os serafins, os anjos, né? Que guardavam o trono de Deus. Que diz o Senhor estava no seu trono. O Deus estava no trono, os serafins estavam ali para guardar aquele lugar. Mas eles não queriam se aparecer. E a pessoa se abrisse, só ia ver os serafins, só ia ver as asas deles, né? Mas ele disse, não, com 2 ele cobria o corpo, com 2 cobria os pés e com 2 ele voava. Muitas vezes a gente está como os serafins querendo desaparecer. E quando a gente aparece, ninguém vê o Cristo que está em nós. Ele não aparece, né? Sim. Porque nós somos casados tudo aberto. Mas a águia só tinha 2 e com essas 2 ela também não vinha para ninguém ver, ela simplesmente deixava ser levada, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então o objetivo de cada um de nós é se deixar o Senhor nos conduzir. Amém. Glória a Deus. Na comunhão, né, eu vou estar aqui ministrando a palavra, para a gente estar atento ao falar do Senhor. Amém. E muita gente fica sem nenhuma preocupação, né? Quando no início está falando a questão da igreja, né? Com rica, esplêndida, e a vida da igreja é um lugar, é um jardim, tal. Mas nós sabemos que não é simplesmente, aqui estou guardado, nada que vai acontecer. No jardim aconteceu algo, né? No jardim tinha serpente.
tem árvore de conhecimento bem e de mal. Como a Amanda falou, esse irmão que tinha conhecimento na letra, e a Bíblia diz que a letra mata. Se a gente buscar a comunhão da igreja para buscar só conhecimento na mente, pode ter certeza que você vai ganhar muito conhecimento, vai ficar sabendo até mais dos líderes, até mais sabedor do que os líderes, mas você não vai permanecer porque a letra mata. O que o Senhor disse assim, seja manso e humilde, né? Amém. Mesmo que você não saiba nada, como está falando na Serradinha. Tem irmãos na internet vendendo sermão pronto. Entendeu? Você que não sabe como conduzir uma pregação, por que isso e por que aquilo, eu vou enviar para você aí algo que é do espírito dele, ele quer que eu desfrute, porque ele não é assim. Então tem pessoas que estão cheias de conhecimento, que acham que os conhecimentos dele vai edificar a igreja. O meu conhecimento não edifica a igreja, o conhecimento de Jesus não edifica a igreja. O que edifica a igreja é o que vem do Espírito. Amém. Por isso eu procuro os verdadeiros adoradores que adoram o Pai. Não é em sabedoria humana, não é no que você. É em espírito e em verdade. E o que o Jamil fala com simplicidade, o que a Amanda fala, que os irmãos falam com simplicidade, é isso que o Senhor realmente espera de cada um de nós. Não é buscar falar bonito, né? E se espalhar, abrir as asas todas para a pessoa olhar, que cara eloquente, né? As asas tudo abertas. Não é dessa maneira. Então o que o Senhor quer é que você simplesmente fale. Assim como a criança quando começa a falar, né? Davi cantando o hino, né? É que é isso aí mesmo, Deus quer isso, com simplicidade. Talvez ninguém nem entendeu muito o que ele estava cantando, mas ele sabia que ele estava cantando. E o pai também sabe que ele estava cantando. Amém. Então, talvez eu nem fale tudo aqui, tudo certinho, mas Deus sabe qual é o meu sentimento no meu coração, o que eu estou falando. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Amém. Então, tem muitos irmãos vendendo pregação lindas, né? Tudo pontuado assim, mas isso é a mensagem deles. Nós precisamos buscar a nossa. Amém. A comida dele é Amém. a comida dele, mas a minha comida eu preciso preparar. Senhor Jesus. Cada um de nós precisamos preparar a nossa própria comida. Não é comer miojo, não. Não, vai comer comida dos outros feito com. Ninguém sabe qual foi o produto que botou. Senhor Jesus. Então precisamos realmente trabalhar naquilo que o Senhor tem nos dado, que é o pão ácido, né? Pão sem fermento. Que o Senhor nos ajude a permanecermos unidos, né? Nesse mesmo foco, buscando, sabendo que só o único caminho que traz salvação para nós é Cristo. Amém. Ele disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sem ele ninguém chega a Deus. Nosso objetivo é justamente esse, é permanecer no Senhor. E sabendo que precisamos permanecer de fato e de verdade, porque existe também céus e infernos, né? Tem muitos aí que acham que não existe mais inferno, né? Eu saio daqui e vou viver a minha vida, e se esquece que pode cair realmente, como o irmão Dom falava, né? Pisar em uma mina e se explodir. Porque no mundo tem minas, né? Mas se nós andarmos no caminho do Senhor na luz, você vai ver realmente que onde é que estão as minas, você não vai pisar, também não vai ser explodido. Mas se a gente andar em trevas, certamente vamos cair realmente em ruínas. Então essas palavras, correrão e não se cansarão, justamente é em Cristo. Em Cristo. Porque em Cristo nós somos mais que Em Cristo. Então todo mundo trabalha, todo mundo tem suas atividades, mas precisamos também saber que precisamos estar a serviço do Rei. Em toda e qualquer situação. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, amém. Jesus é o Senhor. Amém. Desfrutar aqui um pouco. Amém. Amém. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Sim. E desesperadamente, Corrupto. quem o conhecerá? Quem? Só o conhece? Senhor. Só o Senhor conhece nosso coração, né? Maldito o homem que confia no outro. Sim. Nós temos que confiar no Senhor. Verdade. Nós temos que permanecer no Senhor. Amém. Aqui diz assim: bendito o homem que Confia no no Senhor. Senhor. Amém. Cuja esperança cuja esperança É o Senhor. Então nós temos que confiar no Senhor. Sim. Colocar toda a nossa esperança no Senhor, não no ser humano, né? Nós temos que sempre ruminar da palavra para a gente saber o que nós estamos, né, fazendo. E o nosso coração, temos que estar sempre colocando nosso coração diante do Senhor.
Amém. Para Amém. que nós faça as coisas certas. Amém. E pense corretamente como o Senhor quer que nós Senhor façamos. Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Glória Ó a Deus. Senhor Jesus. Amém. Então vamos orar a cabeça chega, né? Amém. Vamos, Silvano vai orar hoje, né? Amém. É.